Oi, eu sou a Dani Baez e hoje eu estou aqui com a minha amiga Karina, cantora, compositora, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tá, me conta um pouco sobre sua trajetória, sobre o que você decidiu entrar na música, no lançamento do seu livro. Vamos lá. Primeiro, muito obrigada pelo convite, fiquei super feliz. Eu tô adorando, tô adorando. Dani, é interessante como a música entrou na minha vida, mas acho que mais com a música como composição entrou na minha vida. Porque eu tinha uma carreira já bem estabelecida, né? A gente se conheceu até no mundo corporativo, então, enfim, já tinha chegado nos lugares onde eu queria chegar, carreira internacional, talvez nos Estados Unidos e tudo isso. Mas eu sempre tinha uma sensação de que eu estava vivendo uma vida plano B. No sentido de que existia alguma vida plano A, em algum lugar, alguma coisa que eu deveria estar fazendo, que faria mais sentido com talvez o meu desejo mesmo, né, como pessoa. Assim. E eu comecei a buscar. Então, fiz um MBA buscando, será que eu vou empreender? Pensei, será que eu sou escritora de livro? Fiz uma tentativa de escrever livro, acho que é um pouco mais complexo. E foi ao acaso, ou talvez não ao acaso, que eu decidi retomar um pouco a música na minha vida. Decidi começar a fazer aulas de canto mesmo, toco piano desde criança, mas nunca tinha feito canto. E fazendo aula de canto, na época eu morava em Boston, o meu professor falou pra mim, mas você não tem que escrever uma música, você tem background musical, você, enfim, toca piano desde pequena. Eu falei, não. Ele falou, não tenta, começa com uma sequência de acordes, depois você coloca uma melodia, depois você coloca uma letra. E foi assim, eu sentei no piano e saiu. E quando isso saiu, eu fiquei um pouco em estado de choque, eu me lembro até hoje, inclusive é uma das músicas do álbum. Que isso? Porque pareceu que todas as minhas perguntas existenciais tinham sido respondidas, né, naquele momento, sabe assim? Então foi dessa forma que eu me descobri como compositora, e isso foi no começo de 2020, ou seja, faz uns poucos anos. E é interessante o que você falou, né? A gente se conheceu no mercado de telecom, né, corporativo, e essa trajetória que você está narrando aqui é muito parecida com a minha, né? Porque eu também sempre escrevi, sempre achei que tinha algo além, e a gente demora um pouco para aceitar, mas eu acho que também a maturidade que a gente vai tendo ao longo da vida vai fazendo a gente se libertar de alguns padrões, né, ou de algumas coisas que a sociedade impõe e ter a disponibilidade de buscar esse outro plano A, que é o que a gente gostaria desde sempre, na verdade. Né? Exatamente. E aí me conta um pouquinho, qual foi a ideia de lançar um álbum, só que no formato de livro. Exatamente. Foi super interessante, porque desde que eu me descobri como compositora, e daí evoluindo tudo isso, comecei a escrever músicas, escrevendo as músicas no momento em que chegava a inspiração. Então, tenho vídeos meus de meia-noite, de pijama, o cabelo gravando para tentar captar aquele momento daquela música que chegou. E no momento que eu falei assim, ok, lancei 2 singles, agora é a hora de um álbum, de realmente eu colocar um trabalho assim, começo, meio e fim, eu comecei a colocar todas as músicas uma do lado da outra. Falei, ué, tem uma história aqui que eu, sem querer, acabei colocando. Então eu falei, bom, e essa história tem, aqui, eu selecionei as músicas que mais gostava, eu falei, bom, tem 9 músicas, então tem 9 capítulos de uma história, assim, eu organizei tudo. Então eu falei, tudo bem, eu quero que esse álbum, e na verdade toda a arte que eu quero fazer, que sirva com um propósito que seja um pouco além de entretenimento. Então foi aí que eu tive a ideia de fazer um livro, porque eu pensei, bom, se eu entregar só a música, eu estou deixando na mão da pessoa que está escutando fazer uma interpretação e trazer aquilo para a vida dela. E eu sempre achei interessante, por exemplo, uma coisa que sempre me impactou foi escutar depoimentos de fãs de outros artistas falando, aquela música me ajudou num momento muito difícil da minha vida. Mas eu percebi que aquele era um processo de apropriação que o próprio fã estava fazendo. Poucos artistas, eu acho, que realmente seguram na mão do ouvinte e conduzem dentro de um processo de, olha, isso que teve uma intenção, a autorreflexão, a reflexão pedida aqui é essa.
Eu falei, ok, eu acho que existe uma oportunidade, eu achei que é uma mídia bem inusitada, porque um álbum em geral estaria trazendo um vinil, uma capa de um disco, estou trazendo um livro. Mas foi com essa intenção, de trazer como cada capítulo, cada música é um capítulo, cada capítulo é uma sequência lógica de um processo, nesse caso de curar um coração que foi machucado, né, broken heart, e trazer a autorreflexão, ou seja, realmente pegar na mão e falar, olha, essa foi a autorreflexão que eu fiz, compondo isso, gostaria de te convidar para essa mesma autorreflexão. Bom, eu achei sensacional como escritora. Exatamente. Melhor para a gente entender toda essa trajetória e essa que você quis transmitir com cada música. E aí, falando um pouco sobre isso, eu acho que literatura, né, a escrita para mim e música, elas são muito ligadas. Né? Por exemplo, eu, quando vou escrever, eu uso muitas playlists, né? Então, vou escrever um livro de suspense e eu vou lá e procuro uma playlist de suspense. Eu vou escrever um texto sobre a vida, eu procuro uma música que me ajude a entrar no clima do que eu estou fazendo naquele momento, né? Então a música sempre, eu acho que sempre anda junto comigo quando eu estou escrevendo. Né? Você tem essa questão também de se inspirar através de outras artes, ou da música, ou da escrita, ou ler bastante, enfim. Como funciona isso para você? É super interessante, porque eu acho que a maneira talvez mais óbvia de responder uma pergunta dessa é pensar nas influências musicais e tudo mais, né? Eu toco piano desde pequena, como eu comentei, comecei com 7 anos de idade, estudei sem parar até os 18, fiz muito uma questão de... Estudei música clássica, então amo a época barroca, Bach, aquela linha melódica toda do barroco, adoro piano, cravo, que tocava na época, aquele som me encanta. E fui evoluindo um pouco dentro disso e referências que eu olho de cantoras que eu admiro e tudo mais. Eu gosto muito da Adele, gosto muito da Lana Del Rey, são estilos diferentes, mas existe aí talvez uma linha comum. Mas eu acho que a grande inspiração do que eu faço é realmente a complexidade das emoções humanas. Não tem como fugir disso. Eu acho que esse primeiro álbum foi um olhar muito para dentro, na maioria das músicas. Algumas foram olhar para fora, de ver, ok, como essas pessoas estão vivendo esse tipo de sentimento, e traduzir isso. E, pessoalmente, além da música, eu sou uma apaixonada por artes visuais. Eu sou assim, daquelas pessoas que, quando chegam na cidade, a primeira coisa que eu vou no museu. Sou completamente alucinada. Hoje eu moro em Nova York e vou assim, o máximo que eu posso. Eu sou membro de alguns dos museus lá. E amo mesmo. Eu acho que é esse impacto da inspiração. Eu acho que é tudo isso. A gente acaba sendo, acho que até como, talvez você se identifique como fazedoras de arte, vamos dizer, acho que a gente meio que é uma teia, né, de coisas que inspiram a gente. Mas eu diria que para mim é realmente essa observação da complexidade humana. Eu acho que tudo inspira, na verdade, né? Não às vezes a gente não está pensando em algo proativamente do tipo, estou buscando inspiração. Exatamente. Mas você está no museu, você está na praia, você está sentada num banco vendo as pessoas, a dinâmica da vida das pessoas numa praça. Tudo isso, em algum momento, quando você está ali no momento de criar, né, aquilo vem e te completa, né? Você vai montando, você vai se moldando em relação a isso. Exatamente. Eu lembro que até uma das músicas do álbum, tem várias ideias, mas uma especificamente nasceu dentro de um museu. Eu estava visitando um museu, acho que era enfim, na região mais norte do estado de Nova York. E eu vi, era uma obra assim, moderna com fogo. Eu fiquei olhando, gente, que coisa mais etérica. Interessante. Nasceu o nome de uma das músicas, Ethereal. Eu falei, ué, peraí, não tem alguma coisa aqui. Daí quando começa a ouvir os sons na cabeça, é muito engraçado. Eu tô gravando o tempo todo voice memos pra mim mesma, assim. Mas é muito isso. Nossa, isso eu uso muito, porque às vezes as pessoas perguntam pra mim, mas como que você tem uma ideia de escrever? Eu falo, gente, eu tenho ideias dos lugares mais inusitados. Não é que eu sento e fico lá agora eu vou ter uma ideia. Às vezes eu tô no trânsito. Eu falo, que droga, como é que eu vou fazer isso agora? Tenho usado muito o gravador por conta disso, né? E aí uma outra coisa que eu pensei, assim, que me veio à cabeça, por exemplo, você fez o livro, né? Que eu acho que é uma mídia super diferente, como a gente já comentou, tal.
como tem sido, você tem ideia de como tem sido a receptividade das pessoas em relação a isso? Se todo mundo ficou super, nossa, que diferente, que massa e tal. Como tem sido isso para você? Bom, hoje, no momento que a gente está gravando, é um dia antes do lançamento do álbum e eu já disponibilizei isso, o livro para download online para as pessoas e posteriormente vou colocar a venda também no livro físico. E as pessoas até agora sempre falam, nossa, que ideia incrível. Esse é o que eu tenho mais recebido como feedback das pessoas. Porque elas falam, é uma maneira de... Primeiro, duas coisas que eu acho que comentam. Que hoje, como toda música streaming é online, a gente perdeu aquele contato físico que a gente tinha, né, na nossa época. De comprar um disco, comprar um CD, pegar aquele álbum, entender, abrir, ler as músicas que vinham na tela, né? Fazer aquele processo de imersão e ficar perguntando, mas por que o artista escolheu essa, a foto não escolheu outra, por que a representatividade visual, olha que letra, porque às vezes a gente está escutando a música e a gente não necessariamente está entendendo exatamente as palavras. Eu acho que quando a gente pega, e isso é uma das questões também, quando a gente pega uma música e lê como uma poesia, é outro nível de entendimento. Então eu tenho recebido muito esse feedback das pessoas e também é interessante de falar, nossa, além de ser uma coisa profunda, que deixar clara a autorreflexão de cada música, também é visualmente bonito, sabe? Assim, as fotos e tudo mais. E eu acho que essa questão da sensorialidade, né, é super importante e ela traz um outro nível de experiência para quem está imerso ali, né? A gente teve a oportunidade de ir num museu agora que você entrava num rio, era tudo escuro, e você entrava num rio quentinho e aí tinha uns peixes digitais que ficavam andando e eles interagiam com você. Então é uma experiência completamente diferente, super sensorial, né? Então acho que você conseguiu trazer isso de volta de um jeito diferente, porque não é mais a capa do CD com um monte de... Você ia abrindo assim e tinha as letras das músicas, né? Aqui, além de você ter a letra das suas músicas, que são poesias, como você falou, você tem uma história contada em cada uma. Então, eu achei isso muito, muito legal. Assim, eu sou apaixonada por livro, né? Então, eu achei isso muito legal. E aí, me conta um pouquinho quais são os seus próximos planos. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a importância, que a gente estava conversando antes, né? De trazer coisas, ou trazer você na música, eu nos meus textos, coisas que sejam relevantes e que tenham um propósito. Não trazer por trazer, né? Para ser mais ou eu tenho que estar presente o tempo inteiro, né? Que venha algo criado com coração, com vontade. A gente sabe que existe toda uma questão de mercado, assim, obviamente a gente quer vender, a gente quer, né, ganhar dinheiro, mas isso para mim, é uma consequência de fazer o que a gente gosta, né? Então, e com carinho, com amor, enfim, com relevância, né? Então me conta um pouquinho qual a sua expectativa em relação ao seu trabalho, aos próximos passos, se você já está pensando nisso, se ainda está bem focado nesse, como é que tá isso para você? É super legal, porque eu acho que talvez tenha sido para você também uma das questões de me encontrar como artista, que aliás, só um parênteses, é super engraçado, porque hoje eu olho para trás e penso, quando eu era criança, me perguntavam o que eu ia ser quando crescer, criancinha, tipo 4, 5 anos, eu falava pintora. Tinha livros de pintura, talvez pintora, mas eu tenho que vender quadro. Quando eu cheguei na época do vestibular, eu decidi fazer teste vocacional, deu atriz. Eu falei, eu quase escondi dos meus pais, como que eu vou voltar para casa e dizer que é psicóloga, isso que eu tenho que ser atriz. Mas hoje, olhando, foram sempre indícios de que realmente a arte era algo que tinha que ser, né? Mas voltando à sua pergunta, eu acho que no momento em que a gente faz uma decisão dessa, de colocar um trabalho para fora, de ser escritora, no momento que faz essa decisão artística, eu acho que existe uma responsabilidade de que tipo de artista que a gente vai ser. Para mim, isso foi talvez uma das coisas que eu levei mais tempo, sabe? De refletir e falar, tá bom, mas por que eu vou fazer isso? Qual o impacto que eu quero ter nas pessoas? E a minha decisão foi que eu gosto da arte como entretenimento, mas eu acho que a arte é muito mais interessante quando ela vai além do entretenimento. Quando ela realmente consegue entregar uma autorreflexão e uma profundidade na vida das pessoas. Então, no momento que eu fiz essa decisão, acabou, daquele momento pautou muito das coisas. Então, por exemplo, uma decisão desse livro está totalmente apoiada dentro desse propósito, né? De uma arte com um impacto, uma arte que leve à autorreflexão.
Eu falei, ok, eu preciso de uma mídia que apoie esse propósito. E então, pensando assim, como próximos passos, meu foco agora é o lançamento realmente das músicas e fazer a promoção das músicas e a promoção da temática que a gente conversa aqui também. Então, para mim, eu olho como duas coisas. É o entretenimento, a música, mas também gerar conversas como a gente está gerando aqui, entendeu? Que pode ajudar as pessoas a ter um processo de auto-infecção, se se identificar em algum momento. Poucas pessoas que eu já mostrei a música já me falaram, meu Deus, eu escuto aquela, eu paro de chorar, porque me... Então, assim, eu acho que é esse tipo de impacto. E o segundo momento é realmente começar a estruturar um pocket show, e daí entra toda a parte de palco, que é a minha grande paixão. E aí entra a sua veia artística de ser atriz. Exatamente, a performance entra aí. Eu amo o palco, desde pequena, fazendo peças que tinha, mas era muito mais teatro. E realmente a primeira vez que eu tive a chance de subir num palco e cantar, é como se abre uma caixa de outra dimensão. Eu realmente não sei explicar, mas foi um lugar que eu me sinto assim, extremamente confortável. Então isso, com certeza, é o meu próximo passo. E já estou pensando para os próximos álbuns também. Já tenho um produtor reservado para trabalhar comigo no final desse ano, então também já estou começando a pensar nas novas composições. Já tenho uma música já composta, enfim. Né? Mas por enquanto eu vou focar bastante nisso. Eu acho que tem bastante interessante, acho que tem para vários. Acho que todas as pessoas que se identificarem com essa jornada com certeza vão encontrar pelo menos uma que vai ser algo. Uma pergunta que sempre me fazem, né, é que gênero que eu escrevo? E é uma resposta que eu não sei, porque eu escrevo o que me vem do dia, na vontade que eu tenho. Né? Assim, eu tendo a escrever coisas do dia a dia, né, que acontecem, que eu penso, puxa, isso pode ser relevante para alguém, ou isso pode ter algo, né? Mas o livro que eu estou escrevendo nesse momento é um livro policial, porque é um dos gêneros que eu mais gosto de ler, apesar de eu ler tudo. Né? E eu acho interessante essa história das pessoas às vezes querendo encaixar a gente em algum lugar, né? Então, assim, esse teu álbum, ele é super romântico, né? Traz muita reflexão, tá? Com certeza, em algum momento as pessoas falam, mas você vai ser sempre cantora romântica? E não é bem assim, né? Ou você vê isso como uma linha, ou você tem ideia de fazer o que você tiver vontade naquele momento. É super interessante essa pergunta, porque eu acho que tem duas questões aí. Uma é realmente a parte comercial que você falou, e teve uma mentora, a Camila Fialho, que é uma grande empresária aqui brasileira, que fez mentoria com ela. Ela fala que dentro da parte da música existe... Lembra quando a gente ia nas lojas americanas para comprar disco, que tinha as prateleiras? A prateleira do rock. Então ela fala, qual é a prateleira que você vai ser como artista? E aí eu acho que é uma definição comercial e uma definição talvez para venda mesmo, né? Tipo, que gênero que as pessoas vão te identificar. Eu acho que aí entra muito essa parte de negócios. Mas eu realmente acredito que o DNA é o artista. Então, por exemplo, esse é um álbum romântico, sem dúvida. Da separação a você se curar, estar aberto a um novo relacionamento e se entregar para um novo relacionamento. Mas eu acho que o meu DNA como artista é a profundidade e a auto-reflexão. Então, não necessariamente, então isso está hoje no ângulo de relacionamentos. O próximo ângulo pode ser viver a vida, mas sempre vai ter essa assinatura que eu acho que o artista traz de falar qual é o meu DNA. Meu DNA eu sempre vou entregar alguma coisa dentro disso. Eu acho que talvez com você seja a mesma coisa, não importa o gênero que você vai escrever, sempre vai ter a sua assinatura. Eu acho que é isso que os artistas mais interessantes, a minha opinião, entendeu? Que não importa onde eles vão navegando, mas existe sempre uma questão que vai além do reconhecimento comercial daquela obra, entendeu? E você está aqui no Brasil de passagem, né? Voltando para Nova York. Quando que você volta? Como é que você volta para lá? Já vai fazer o lançamento? Já tem as coisas programadas lá também? Já, então na verdade, eu passei algumas semanas aqui, a intenção foi vir fazer um pré-lançamento aqui no Brasil, até conhecer as pessoas aqui, enfim, acho que era uma coisa também muito pessoal de querer celebrar com a minha família, celebrar com os meus amigos e tudo mais.
O lançamento, como eu digo, na gravação está sendo amanhã, dia 7 de fevereiro. E daí, voltando para Nova York, é realmente um trabalho de expansão disso tanto lá quanto... Na verdade, a música, quando a gente fala em streaming hoje, você para qualquer lugar do mundo, né? Você coloca até alguns mercados-chave que são maiores, então o mercado brasileiro é um mercado muito grande pela quantidade de pessoas e quanto se consome de música aqui. O mercado americano é o primeiro no mundo, para alguns gêneros, mas também pela quantidade de pessoas. Mas também eu olho a América Latina, e são línguas que eu falo, né? Eu falo português, espanhol. Hoje eu só escrevo em inglês, ou só escrevo em inglês. Tem uma música que é em Bossa Nova, eu fiz um trechinho em português. Mas enfim, a minha intenção é realmente trabalhar nessa divulgação muito mais online, nesse primeiro momento, nessas músicas. E daí pensando em daí show é mais trabalhoso, porque ele é mais territorial, no sentido de que você tem que estar presente e tal. Mas enfim, essa vai ser os próximos passos. Bom, só posso te desejar super sucesso, tenho certeza que vai ser, essas músicas são lindas, eu já ouvi algumas. Pessoal, o lançamento dela vai ser dia 7 de fevereiro. Ouçam, que vale muito a pena. Obrigada. Muito obrigada de coração.